saúdo a você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Fernando e eu quero mais uma vez te chamar a fazer uma reflexão na Palavra de Deus. Nós estamos vivendo nesse tempo em quarentena, né? Então eu acho que é um momento especial que a gente pode aproveitar para poder refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento com Deus. E hoje eu quero te convidar então a ler somente um versículo da Bíblia, que está lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo número 1. Gênesis capítulo 12, versículo número 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que as maiores bênçãos do Senhor, que possam recair sobre as nossas vidas, as vidas da nossa família, e que o Senhor também abençoe o país, Pai, o nosso país, que está passando por uma turbulência tão grande. Que o Senhor possa fortalecer e dar sabedoria, principalmente aos nossos governantes. Ó Senhor, agora fale aos nossos corações através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre o chamado de Deus a Abraão. Interessante que no texto que nós acabamos de ler, quando Deus chama Abraão, ele faz uma proposta meio complicada. Deus diz para Abraão assim: olha, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Como é bom, né, nós vivermos no meio da nossa família, no meio das pessoas em que nós amamos, nós nos acostumamos. Como é bom a nossa casa. Mas Deus então chama Abraão a verdadeiramente sair da sua zona de conforto. Porque a zona de conforto em que nós vivemos muitas vezes nos deixa acomodado. E Deus, quando nos chama para grandes desafios. E esse foi o chamado de Deus a Abraão. Normalmente também, quando nós somos chamados a fazer alguma coisa, nós gostamos de tudo detalhado, né? Gostamos de informações detalhadas. Você já parou para pensar como é estranho se alguém te chamar: ô fulano, vamos ali comigo? Aí você pode responder: mas ali aonde? Ah, não sei, vamos ali, depois eu te falo, depois eu te mostro. Nós não gostamos disso, nós gostamos de sair, de saber para onde nós estamos indo, de como será, do que acontecerá. Nós somos assim, é uma característica de todos nós. Afinal de contas, nós estamos sendo chamados a sair da nossa zona de conforto. E como assim ir para um lugar que eu não sei como é e como vai ser? Mas esse foi o chamado de Deus para Abraão. E Abraão precisou vencer essa dificuldade que todos nós, seres humanos, têm, de entrar num desafio, de ser chamado a um lugar que nós não conhecemos. E nós entendemos que Abraão, ele venceu também a ansiedade. Sabe por quê? Porque diante destas circunstâncias de sem saber como será daqui para frente, a ansiedade, que é o medo, que é essa insegurança com relação ao futuro, pode nos paralisar. E você acaba não saindo do lugar. E a questão é que se você não sai do lugar, você nunca vai ter certeza de como seria se você tivesse ido. E aí você pode me perguntar: pastor, mas e se eu for e ser pior? Eu te digo que o mais importante que a gente poderia aprender com Abraão nesse momento é que ele foi obedecer a um chamado de Deus. Mas você pode perguntar assim: ah, pastor, mas Deus chamou Abraão claramente e nas nossas vidas nem sempre é assim. A gente fica tentando entender como é o chamado de Deus. Como que Deus realmente está me chamando? Porque, afinal de contas, ele não fala tão claramente para nós, pelo menos como falou para Abraão. A questão que você tem que entender é que, quando o Espírito Santo te incomoda, pode ter certeza que é o chamado de Deus. Se o Espírito Santo está te motivando, está te levando a refletir, é um chamado de Deus. Se é para uma obra grandiosa de Deus, faça como Abraão. Nós aprendemos também que quando Deus nos chama a desafios, é preciso coragem. Sair de onde nós estamos para obedecer a Deus, é preciso ter coragem. Se você não for corajoso, você não vai realmente aceitar esse desafio.
Porque Deus chamou Abraão para construir algo, sendo que ele já estava bem localizado no meio da sua terra, da sua parentela, dos seus pais, na casa dos seus pais. Mas Deus chamou Abraão para construir uma obra nova. E isto requer de nós coragem e vencer, acima de tudo, toda a ansiedade que temos dentro de nós, de não sabermos como será. Mas nós temos que encarar desafios, principalmente quando esse desafio é um chamado de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de finalizar com você com a seguinte frase: se Deus te chamou, faça como Abraão. Deus nos chama para coisas maravilhosas, para obras maravilhosas. Não quer dizer que será fácil. Com certeza, Abraão, nós sabemos que ele enfrentou muitas e muitas e muitas lutas. Você poderia também me dizer que, pastor, eu já não estou na idade mais de aceitar desafios. Mas Abraão, quando foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos. E a Bíblia diz que ele morreu com 175 anos. Então Abraão estava quase no meio da sua vida. E ele iniciou uma nova jornada, uma jornada que ficou marcada eternamente na vida do povo de Deus. A história do povo de Deus começa exatamente com este chamado. Abraão sendo chamado por Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aqui começa a história de Israel. E quem sabe pode também começar a sua história, uma nova história. E Deus está te chamando. Um grande abraço do pastor Fernando Ito.